Boa noite, seja bem-vindo ao canal Força Educação. E como não poderia deixar de ser, eu estou fazendo o segundo vídeo de hoje sobre o mesmo tema, o Enem, primeiro dia do Enem de 2019. E quero enfatizar que nesse primeiro dia o tema da redação foi o acesso ao cinema. E é importante falar sobre isso porque, para muitos, mesmo sendo o primeiro Enem de uma nova vertente política, se assim podemos chamar, um novo grupo que assume o governo do país, do Brasil, a gente observa que abriu-se margem para se discutir o que é o acesso ao cinema, o acesso à cultura no Brasil, com este tema de redação. Acho muito importante porque, sem dúvidas, cabe nas citações tanto a questão da Lei Rouanet, como é importante a Lei Rouanet e como, claro, qualquer desvio da, do financiamento às obras audiovisuais e destinação de recursos somente a um pequeno grupo de artistas, como também cabe também a discussão como é importante financiar a arte no Brasil. Como sem um financiamento público, também a arte pode vir a perecer, pois a gente sabe que muitos artistas não conseguem, junto às empresas, um patrocínio necessário. Outra coisa importante, não se tratou, nesse primeiro dia de Enem, de nenhuma questão relacionada a direitos de grupos minoritários, de grupos que estão cada vez mais buscando seus direitos e visibilidade, como o grupo dos LGBTQs, né? Também não se tratou sobre questão de gênero nesse primeiro Enem, mas se tratou, por exemplo, do acesso de pessoas a locais públicos como os portadores de necessidades físicas, né, mais conhecidos como deficientes físicos, e também se tratou sobre as obras de artes produzidas por uma jovem surda, o que eu acho muito importante. Dentre as questões também podemos destacar as questões que trataram sobre o culto ao corpo e como vem crescendo a população com alto índice de obesidade. Acho importante tratar desses assuntos porque o nosso país ele está passando por uma grande mudança também na questão alimentar. Hoje é muito comum você ver várias pessoas acima do peso. E eu não estou falando somente de pessoas com obesidade mórbida, aquelas pessoas que têm dificuldade clara de locomoção, que não conseguem subir uma escada, que já começam a se sentir mal quando demoram muito tempo em uma fila, suam, apresentam muita sudorese, suam, transpiram excessivamente. Eu estou falando de pessoas que apresentam aquela famosa barriguinha que alguns anos atrás eram chamada de barriguinha da cerveja e que hoje as pessoas cada vez menos estão praticando exercícios físicos. Eu acho importante que o Enem traga assim uma mudança, tanto para que a sociedade discuta, como para que a sociedade reflita que essa prova do Enem ela pertence à sociedade. Afinal de contas, esse Exame Nacional do Ensino Médio, ela é uma avaliação de larga escala, ela serve sim para medirmos a qualidade das instituições de ensino. E é muito triste porque vazou na internet, em grupos de WhatsApp também, o que seria uma suposta prova antes das 2 horas e meia de efetivo exercício da prova. Antes até, né, claro, do período mínimo para se sair com o caderno de questões. Então é bom que a Polícia Federal investigue e saibamos, todos nós, toda a população brasileira, se essa prova era verídica ou apenas alguém com um simulacro tentando causar um mal-estar. Também saliento a questão dos refugiados, que também caiu nesse Enem. Muito importante tratarmos disso. E muito importante a percepção dos jovens sobre essa questão. É sabido que vários países aqui da América Latina estão enfrentando grandes dificuldades, grandes movimentos sociais. Começou na Venezuela, hoje
passou pelo Chile, que era considerado uma das economias mais fortes do bloco latino-americano, chegou à Bolívia e agora chegam algumas manifestações também na Argentina. É importante destacarmos isso. Há também, houve alguns eventos no Peru, mas foram também, já cessaram. E isso é importante por quê? Porque todos nós brasileiros temos que saber que, embora sejamos nativos da nação brasileira, devemos sempre ter um olhar um pouco mais amplo sobre a cidadania. Há pessoas que carecem de ajuda, carecem de assistência, e essas pessoas, elas muitas vezes nem falam português. Mas não é por isso que nós iremos abandoná-las. Elas estão em situação de rua. Aqui na minha cidade, Fortaleza, no estado do Ceará, a gente encontra algumas pessoas nessas situações, mas a prefeitura tem agido muito fortemente para tentar dirimir o problema, concedendo uma assistência psicossocial às crianças, matriculando-as em escolas públicas e aos pais oferindo uma pequena renda e garantindo a elas um aluguel social em algumas casas, né? E isso é importante, é um abrigo para essas pessoas, para elas não viverem nas ruas e, claro, se imiscuírem na marginalização social. Então é importante que o jovem seja apresentado a esse pano de fundo. E o Exame Nacional do Ensino Médio tem essa vertente. Também apresento com um avanço que tem ocorrido o Exame Nacional. Eu sei que é uma discussão muito grande sobre um Exame Nacional Digital. Eu não sei se ainda será possível. Eu não sei como esse Exame Nacional Digital irá repercutir, principalmente a questão das fraudes. Lembremos bem que mesmo bancos mundialmente famosos, como o Banco Central da Inglaterra, já chegou a ser invadido nesses 2 últimos anos por hackers. Então nada impediria que hackers também acessassem essas provas. É bom a gente ter bastante cuidado. De resto, desejo a todos muita felicidade nessa prova. Sobre a prova da redação, acho que o tema, apesar de ser muito surpreendente, é um tema muito atual e um tema que permite ao jovem, ao partícipe do exame, expressar-se bem sobre como é importante ter acesso ao cinema, como é bom você ir ao cinema e como é bom que cada vez mais pessoas das mais diferentes classes sociais, das mais diferentes rendas, possam ter acesso a esse mecanismo de arte, a esse mecanismo de instrução e a esse mecanismo de lazer. Fica aqui o meu desejo para que todos os partícipes tenham tirado a nota máxima, tanto na prova de redação quanto nas demais provas do exame de hoje, dia 3 de novembro. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal e vamos crescer juntos. Muito obrigado, boa noite.